Olá meninas, tudo bom? Hoje é quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 51 dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo e o tema do dia é os ventos lhe obedecem. O texto-chave está em Marcos capítulo 4, do versículo 39 ao 41. O mesmo texto que nós usamos ontem, nós vamos usar os dois primeiros textos, os mesmos de ontem. Irmãs, hoje, depois de mais de 24 horas de uma chuva, os ventos estão soprando e parece que a natureza está em sincronia com os devocionais. Não foi propositalmente, casou, né? Ontem eu falei de tempestade, ficou chovendo o dia inteiro, desde antes de ontem à noite até hoje, ao amanhecer. E hoje está os ventos têm soprado. Nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando do caminho, né? Nós começamos falando essa semana do caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E nós estamos falando de algumas coisas que a gente encontra no caminho. Então, ontem nós falamos da tempestade e hoje nós vamos falar que nesse caminho a gente encontra também os ventos fortes, os ventos contrários, os ventos brandos. Mas o que nós precisamos lembrar é que Ele é o caminho. Ele está conosco no caminho. Ele é aquele que acalma as tempestades e até o vento e o mar lhe obedecem. Todo o poder está nas suas mãos. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos ler então lá Marcos capítulo 4, do versículo 39 ao 41, mas eu vou ler só o finalzinho aqui do 39. A gente já conhece a história, que Jesus estava no barco, começou a tempestade, os discípulos chamaram ele, apavorado, e ele despertando, versículo 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, e se fez grande bonança. Então lhe disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós estamos nessa jornada tentando entender, né, irmãs, e buscando aprender que o nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso e que Ele tem todo o poder, e o vento e o mar e a tempestade, ela obedece à voz do nosso Pai, que está conosco no caminho. Então nós vamos falar de ventos hoje, irmãs. Vamos falar também, vamos lá no Mateus capítulo 7, 24, do versículo 24 a 26, nós falamos sobre isso ontem. E eu quero dizer que quando vêm os ventos na nossa vida, quando vêm os ventos sobre a terra de verdade, né, no natural, o que é provado? Há algo que é provado quando vem um vento. O que é provado é os alicerces e as raízes. Como estão as nossas raízes, como está o nosso alicerce, como que está tudo aquilo que nós construímos. Então é isso que os ventos muitas vezes vêm trazer. Como está a nossa base. E nós lemos esse texto em Mateus capítulo 7, no versículo 24, que fala sobre a casa construída sobre a rocha. Então também não vou ler o texto todo que a gente já conhece, mas está dizendo aqui, 25, no versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. No versículo 27 fala a mesma coisa, que veio os ventos, veio a tempestade, mas aquela casa desabou e foi grande a sua ruína, porque ela não foi construída na rocha, ela foi construída numa areia. Muitas vezes a gente constrói baseado só na beleza exterior, né? Aqui quando fala que construiu uma casa na areia, dá a impressão que foi construído, dá a impressão, né, irmã? Não estou dizendo que mas dá a impressão que na areia, onde é que tem areia, na minha cabeça, o lugar que mais tem areia é praia, né? E então,
Uma casa construída numa areia, que não tem alicerce, não tem firmeza, ela não vai suportar os ventos. Então, às vezes, a gente está querendo uma casa de praia, bem bonita, bem à vista, né? Aquela coisa de revista, mas a gente não tem alicerce. É melhor você ter uma casa mais simples, mas com alicerce forte. Até mesmo na praia, a gente pode fazer um pouquinho mais afastado, né? Onde ali dá o alicerce. Então, irmãs, Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a nossa rocha. Nós precisamos estar firme na rocha, porque quando vier os ventos soprar, as nossas raízes e a nosso alicerce ser provado. Eu já falei também em vários outros devocionais aqui, que uma coisa interessante nas árvores aqui, elas são muito altas, mas as raízes são muito rasas. Uma árvore enorme cai e quando você vai tirar uma foto era aquela raiz oca, uma coisa que não é diferente do Brasil, que as árvores são mais baixas e grossas, os troncos são mais grossos, as raízes são mais grossas. Não é qualquer vento assim que derruba uma árvore. E aqui não, aqui as árvores são altas. Então, Deus está querendo provar as nossas raízes, provar a nossa aparência. Na verdade, irmãs, a gente começa a nos conhecer quando a gente passa pelos ventos. Quando a gente passa pelos ventos da vida, aí sim a gente começa a nos conhecer. Aí você vê, eu não era tão fiel quanto eu pensava. Nossa, eu não era tão calma quanto eu pensava, ou eu não era tão forte quanto eu pensava, né? Então, vamos olhar para as nossas raízes. Quando vier os ventos na nossa vida, a gente não tem que estar atemorizado e desesperado. A gente tem que saber o que está na nossa raiz, o que está no nosso alicerce. Se você souber aonde você está plantado, aonde você tem investido nas suas raízes, no seu alicerce, você vai passar pelo vento mais tranquilo. Mas se quando os ventos começam a soprar e começam a mostrar o nosso caráter, às vezes fraco, às vezes que a gente podia ter tanto investido, né? Às vezes a gente podia ter construído aquela casa com mais dedicação, com mais firmeza, e a gente ficou só querendo usufruir, né, da vista, da beleza, ao invés a gente não sabe separar a hora de investir no alicerce e a hora de desfrutar, e depois quando vem os ventos, aquela casa é derrubada, como disse a palavra ali, que grande é a sua ruína. Então Deus está nos chamando hoje, irmãs, a meditar sobre os ventos. Vamos falar agora em João, capítulo 3. João, capítulo 3, no versículo 8, fala assim: o vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Os ventos, irmãs, ele não fala só de tempestade, há ventos bons, há ventos brandos, há ventos que representam também o sopro de Deus, o Espírito de Deus. E a nossa carne, ela teme as tempestades, a nossa natureza humana, mas o nosso espírito, se ele estiver bem treinado, alimentado, fortalecido, ele não teme tempestade, porque ele é conduzido pelo vento, o vento do Espírito de Deus. E olha só teme as tempestades quem não conhece os ventos do Espírito. Nós precisamos estar íntimas, ligada ao vento. Então Jesus, quando ele ali naquele barco que ele acalmou a tempestade, tem várias lições que nós podemos tirar dali, né? Ele estava treinando, ele estava permitindo que a fé dos discípulos ali fosse provada, mas ele estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque ele é íntimo do vento, é ele quem libera, né, os ventos. Eu vou ler aqui, existe um depósito que Deus libera os ventos. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nós precisamos dessa intimidade. Tem muita gente que tem medo de chuva no natural, né? E eu entendo, porque nós já falamos aqui da força da água. Mas nós temos que saber que o nosso Deus é maior, que Ele está no controle de todas as coisas.
E a gente vai falar aqui desses ventos que representa o poder de Deus. Então, em João está dizendo, eu não li o texto todo, o contexto, irmã, mas isso aqui Jesus estava pregando para Nicodemos, né? Nicodemos, ele veio à noite querer falar com Jesus escondidinho, querer saber como é que é isso, né? Eu tenho interesse, mas eu não sei como, eu não quero ser visto pelas pessoas, eu queria só o poder, né? E ele disse, é necessário você nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água e Espírito é a da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai te firmando, é a palavra de Deus que vai tirando o seu medo, é a palavra de Deus que vai abrindo os teus olhos, é a palavra de Deus que vai firmando a sua fé, que vai firmando as suas raízes. Nós precisamos ter raízes, irmãs, nós não podemos ser esses cristãos que não conhecem o seu próprio Deus, não conhecem a palavra, vive só por fé. Eu amo a Deus, eu tenho fé. Isso só, irmãs, pode parecer muito bonitinho e romântico, mas quando vem os ventos, não vai ser só isso que vai te sustentar. Você precisa conhecer de verdade, você precisa saber que Deus é Senhor dos ventos. E então é nesse contexto que Jesus disse, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. A gente não sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando nós nascemos do Espírito e nós vivemos no Espírito, nós vamos começar a ser guiada pelo vento do Espírito. Ser guiada pelo vento do Espírito é a base da caminhada de oração, que é o símbolo, é o dente do leão, né? Que é aquela plantinha. Quem não conhece, é só olhar aqui a fotinho do grupo, que você vai lembrar qual é essa plantinha. E quando o Senhor me mostrou essa plantinha, ele dizia no meu coração, eu quero vocês bem leve, porque essa plantinha, isso aí é as sementes da plantinha. Na verdade, o dente de leão é uma florzinha amarela. Isso daí é a semente dela que dá. Então, quando vem o vento que sopra, ele leva aquelas penugem e aquelas penugem são bem leves. E elas posam aonde o vento leva e deixa. E aonde ele deixa, ali nasce. E aonde nasce, irmãs, experimente, por favor, faça essa experiência. O dia que você encontrar um dente de leão, arranque, né? Talvez não chame dente de leão onde é que você está, na cidade que você está, no Brasil, não sei, mas tenta arrancar ela na raiz. Você não consegue. Às vezes vai precisar pegar uma faca, alguma coisa para ajudar a tirar, porque ela é super sensível, ela é super frágil aparentemente, um vento leva aquelas folhinhas todas, mas a raiz, irmãs, ela é grandinha e ela é forte, não dá para você arrancar só com a mão. E assim é o que o Senhor está fazendo conosco nessa caminhada. Ele quer que a gente seja forte, mas Ele quer que a gente seja leve, que a gente tire as bagagens que tem nos impedido de fluir nesse vento do Espírito. Nós precisamos ouvir o vento do Espírito, nós precisamos ser guiados. O Espírito Santo, irmãs, ele move. E quando eu queria ter deixado muitos versículos aqui, irmão, eu deixei muitos, mas eu queria ter deixado milhares, né? Mas para a gente ir mais a fundo, porque o vento do Espírito sopra de tempos em tempos. Antes de eu ler, eu quero ler agora Atos capítulo 2. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 2 e 4, que fala da descida do Espírito Santo, que fala de repente... Vamos ler o versículo primeiro. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuída entre eles língua como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o que o Espírito lhe concedia. Então, a descida do Espírito Santo, irmãs, ela é marcada não só pelo fogo, ela é marcada pelo vento, o vento impetuoso, o vento do Espírito que entrou naquela casa e encheu todos que estavam ali, tocou todos que estavam ali. Que os ventos do Espírito, nesses últimos dias da caminhada, eles soprem sobre a nossa casa. Eles soprem sobre a nossa casa, trazendo tudo o que precisa ser trazido do Espírito e também colocando as coisas em ordem, levando também tudo aquilo que não provém do Senhor. Então aqui, por exemplo, vou falar sobre um pouquinho os ventos em cada estação.
né? O vento da primavera, o que ele faz? Ele vem soprando sementes. Ele ajuda a levar sementes, não só da semente do dente de leão, mas várias sementes, né? É soprada, é conhecida na agricultura como... esqueci como é que eles falam, que transporta semente, né? Migra semente para outro lugar. E esses ventos da primavera é momento da gente renascer, é momento da gente plantar. Mas tem uma palavra em Eclesiastes que eu não deixei aqui, mas que fala assim, quem olha os ventos nunca vai plantar. Então, se a gente ficar olhando, aí eu já estou falando de outros ventos, né? Estou falando dos ventos naturais, porque eu estou falando tanto do espiritual quanto do natural. Mas se você ficar olhando muito só a vida, só o vento, você nunca vai levantar e vai plantar na sua vida. Mas os ventos da primavera, ele traz renovo. Ele nos ensina, é hora de você semear. Os ventos do verão, ele traz brisa para o calor, mas ele também traz tempestade. Mas o verão é um momento de celebrar. É momento de celebrar, é momento de colher, né? Como está dizendo aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste era dia de colheita. Então, verão é um tempo de colheita. Mas esse vento, a gente tem que saber lidar com ele, que ele vem trazendo brisa, mas às vezes ele vem trazendo as tempestades de verão. E as tempestades de verão, elas pegam completamente surpresa, né? Elas, de repente, vem aquele aguaceiro. Os ventos do outono, irmãs, os ventos do outono, eles são ventos fortes, é a época que nós estamos vivendo aqui, né? São ventos fortes, as folhas caem, principalmente aqui, que cai nessa área que a gente vive, onde tem muito frio, onde tem neve, cai todas as folhas. Tem que cair todas as folhas, irmãs, porque se a neve cair numa árvore que ainda está com folha, ela quebra e é um estrago. Como eu disse, as árvores são muito altas. Então, você imagina um monte de árvore quebrando, vai cair nas casas. As casas são de madeira, destrói as casas. Então, as tempestades aqui tem que estar muito... A gente tem que estar muito firme, muito alinhado, porque as coisas é séria, né? Então, as tempestades, os ventos de outono são ventos fortes, as folhas caem. É tempo de levar o que é seco, é momento de renovo. Também é um momento do renovo, junto com a primavera, né? A primavera é momento de renascer e o outono é momento de renovo. Então, nesses ventos de outono, ele quer levar o que é seco, aquilo que já não é mais. No próximo ano voltará, no próximo ano brotará, mas no momento não é mais. Então, as folhas ficam lindas, colorem, mas depois que elas ficam sequinhas, os ventos levam. E que os ventos do outono possam entrar no nosso lar também, guiado pelo Espírito Santo, levando tudo aquilo que não provém do Senhor mais na nossa vida. E os ventos do inverno são ventos frios e são momentos que o vento nos diz para nos aquietarmos, para ficarmos no abrigo, no esconderijo e aquietar e esperar passar. Eu lembro que eu fiz uma caminhada de oração e eu falei sobre tempestade também. E eu disse que daquela imagem, né, que fica nas redes sociais, daquela tempestade de neve e o passarinho abaixa a cabeça e fala que é necessário esperar passar. Tem tempestades na sua vida, tem ventos, irmã, que você tem que aquietar e esperar passar e saber que Deus é Deus. Bom, vamos ler agora Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, no versículo 1, a gente vai ler alguns versículos que falam sobre o vento. Continuar ainda mostrando quem é que governa, né? Que o Senhor é o dono dos ventos. Quero repetir essa frase: só teme as tempestades quem não conhece os ventos do Espírito. Nós precisamos conhecer os ventos do Espírito. O Espírito Santo quer soprar sobre nós. Ele quer nos ensinar todas as coisas. Quando é a hora de você levantar, quando é a hora de você sentar, quando é a hora de você ir, quando é a hora de você ficar, quando é a hora de você falar, quando é a hora de você calar. Irmãs, nós precisamos ser guiadas por esse Espírito. Esses dias de manhã eu tenho lembrado de um devocional que eu fiz lá no comecinho da caminhada que chama Aprenda a Amar as Manhãs. Nós precisamos aprender a investir nessa casa. Nós precisamos aprender a investir na nossa casa, irmãs. Você tem investido na sua vida? De manhã, quando você acorda, já se você sai correndo, cansada, desorganizada, atrasada, às vezes sem tomar até café, e depois fica o dia inteiro naquela agonia,
né? Tô cansada, tô estressada, tô com fome, tô com tanto problema. Irmãs, aprenda a amar a sua rotina, aprenda a amar a sua vida, aprenda a amar as manhãs, aprenda a investir em você. Se nós não investirmos em nós, esses alicerces vão ruir. Nós não vamos ter raízes e nós não vamos sobreviver aos ventos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 8, no versículo 1. Nós sabemos que teve o dilúvio, né? E 40 dias de dilúvio. 40 dias de chuva, mas as águas duraram muitos dias sobre a terra. Então vamos lá. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele entraram na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixou as águas. Então o que levou? O mesmo vento que traz a chuva é o mesmo vento do Senhor que abaixa as águas. Então nós precisamos saber e confiar nesse Deus poderoso que faz todas as coisas e que tem todo o domínio nos céus e na terra. Vamos ler agora Êxodo capítulo 14, no versículo 21, fala assim: foi ali na frente do Mar Vermelho, né? O grande milagre ali que o povo de Israel passou, os inimigos perseguindo eles diante de um mar. E o que nós lemos, irmãs, no começo do versículo? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor, irmãs, ele é o dono de tudo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E vamos lá, no versículo 21, Deus disse para Moisés: porque clama a mim, fiquem, né? Marchem, diga ao povo de Israel que marchem, usa o bordão, estende a mão e divide o mar. Então aqui no 21 fala assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Mas depois que os inimigos entraram, irmãs, o mar fechou e devorou todos aqueles inimigos que estavam perseguindo o povo de Israel. Mas olha aqui, o que fez o mar se abrir? O que fez o mar se abrir? Um vento forte que Deus enviou. E o Senhor soprou um vento forte que soprou toda aquela noite. Quando os ventos soprarem, irmãs, e você saber quem é o seu Deus, e você saber qual é o motivo que os ventos estão soprando. De repente, o Deus está abrindo o mar para você passar e você está apavorado porque você não conhece o seu Deus. E às vezes o Senhor acaba parando de trabalhar, irmãs, porque se nós não temos fé, se nós estamos apavoradas com medo, ele não age na base do medo, ele age na base da fé, né? O que ele disse para os discípulos? Por que vocês ficam assim? Por que vocês estão assim, com medo, né? Atormentados? Vamos ler Jó, capítulo 4, Jó 4, 9. Jó 4, 9 fala assim: com o hálito de Deus pereceram, e com o vento da sua ira se consomem. Agora eu quero falar duas coisas. Nós vamos entrar em dois tipos de assunto aqui. Na obediência, os ventos trazem os aromas dos nossos ungüentos. Na obediência, o vento é o vento do Espírito. Na obediência, os ventos traz vida, traz libertação, traz juízo, que vai nos abençoar, traz paz, traz colheita, traz semente. Na obediência, irmãs, o vento é a nosso favor. Mas na desobediência, os ventos trazem destruição, traz tempestade e traz juízo, mas juízo contra, porque tem juízo a favor e tem juízo contra, né, irmã? Então, lembra dessa palavra? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, nós temos que aprender, quando vier os ventos da vida, nós estamos na obediência, então cabe a nós ficar firme, aquietar, saber que Ele é Deus e saber que aquele vento vai passar e que aquele vento vai nos trazer vida,
vai trazer algo bom para nós, ainda que pareça que não, né, irmãs, quando os ventos estão soprando. Mas na desobediência, nós estamos em desobediência, então é hora de conserto, porque aquele vento pode trazer grande destruição, como falou lá nos versículos. Então aqui está dizendo no versículo 9 do capítulo 4 de Jó: com o hálito de Deus perecem, e o vento da sua ira os consome. Então nós vamos ler alguns textos aqui. Vamos ler alguns textos sobre os ventos da obediência, da desobediência. Deixa eu achar aqui o Cantares. Espera um momentinho, que é muitos versículos. Cantares. Vamos ler Cantares 4:16, que fala sobre o vento da obediência. Porque fala assim, olha. Cantares 4:16. Levanta-te, vento do norte, e vem, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o amado meu para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Essa noiva, essa esposa aqui de Cantares, ela não temia os ventos no jardim dela, porque ela sabia, se o vento soprar aqui no meu jardim, o vento que é conduzido pelo meu amado, que eu sei que ele é o dono de tudo, que ele conduz todas as coisas, o vento só vai trazer, vai soprar os meus aromas, o aroma dos meus ungüentos. Você lembra que eu disse que Cantares, a mulher de Cantares, ela era perfumada, ela era ungida, o tempo todo está falando dos ungüentos dela. Então aqui, quando vem esses ventos, os ventos trazem o aroma até a narina do noivo, e ela mesmo chama: vem, amado meu, vem para o jardim, vem comer dos seus frutos excelentes. Então ela está dizendo assim: eu cuidei do meu jardim, o meu jardim vai dar aroma das maçãs, né? Vai dar aroma das frutas, vai dar aroma do meu unguento, do que eu me ungi. E então, irmãs, quando sopra os ventos, será que os ventos estão levando o nosso aroma para o Senhor, o aroma da adoração? Você sabe, você que tem filho, você sabe o cheiro da pessoa que você ama, mesmo que você não tenha filho, né? O cheiro do filho e de mãe, já falei aqui, é os dois cheiros mais, acho que é o cheiro mais inesquecível do mundo, né? O cheirinho do filho e o cheirinho de mãe. Todo mundo lembra o cheiro da sua mãe, né? E do seu filho, mas o cheiro da pessoa amada também, da pessoa que você ama, pode ser sobrinho, marido, enfim, pai, as pessoas que a gente ama têm um cheirinho. E quando vem os ventos, irmãs, será se Deus pode sentir o nosso aroma? Será se ele pode sentir, esse é o cheiro da minha filha, é o cheiro da casa dela, é o cheiro da adoração dela, é o cheiro das vestes limpas dela? Ou será se quando vem os ventos, isso é um cheiro ruim, né? Minha filha tá suja, as vestes tá suja, a casa tá suja. E aí a coisa fica mais difícil, né? Então que nós venhamos liberar esses aromas suaves à narina do Pai. Vamos ler alguns textos aqui Deixa eu ler Provérbios, depois eu vou para Salmos, que eu tenho alguns textos em Salmos para ler. Provérbios 11:29 fala assim: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. Olha isso, irmãs. O que perturba a sua casa, aquele que traz perturbação, aquele que não cuida da sua casa, aquele que não traz paz, aquele que não guia a casa com sabedoria, com revelação, com discernimento, que não cuida das suas finanças, não cuida da sua saúde, você perturba. Como eu disse aqui, uma mulher que acorda e ela não tem uma rotina bacana e ela sai desesperada e aí ela não teve tempo de comer, daqui a pouco ela está com fome, aquilo gera um estresse no corpo dela e aí ela já fica nervosa com outras coisas. Você está trazendo o vento, está herdando o vento, está dizendo aqui, ó, o que perturba a sua casa herda o vento. E o insensato vai ser sempre servo. O insensato é sempre servo, vai ser servo do sábio de coração. Se for servo do sábio de coração, ainda vai se dar bem, né? Porque o sábio de coração vai ser uma pessoa inteligente, vai ter misericórdia e tal. Mas normalmente o insensato, ele é servo, ele é escravo. E Deus nos chamou para ser livre. Quem entende de vento, irmã, é pessoas livres.
É como o dente de leão, ele é livre. Ele posa aqui, de repente não é para ele ser plantado ali, Deus sopra um ventinho, leva mais adiante. Se for para ele ficar plantado ali, ele vai fincar raiz forte, como eu disse. Então, o que perturba a sua casa herda o vento. Nós precisamos, irmãs, nos abrigar no Senhor. Nós precisamos nos esconder em Deus. Nós não queremos herdar ventos de destruição. Então, entenderam aqui que os ventos, na obediência, o vento traz sopra a nosso favor. O povo de Israel estava na obediência, o vento soprou a favor deles, abriu o mar. O povo lá, a arca de Noé estava na obediência, o vento soprou a favor deles, vou abaixar as águas. Então, se você está na obediência, não tema os ventos da vida. Mas se você não está com a vida com brecha, não está certinho, aí você tem que aprender que quando vier os ventos, trate de se arrepender, para que os ventos soprem ao seu favor. Agora eu vou ler alguns salmos e vamos terminar. Salmos 135, no versículo 7. Faz subir as nuvens dos confins da terra, ele faz relâmpago para a chuva e ele faz sair o vento dos seus reservatórios. Então eu queria ler isso aqui, que eu falei que ele tem um reservatório dos ventos. Deus, ele sabe a hora certa que ele tem que soprar esses ventos, a hora certa que ele tem que fazer cessar. Então, essa frase eu quero que a gente guarde bem, irmã. Só teme a tempestade quem não conhece os ventos do Espírito. Salmo 148, no versículo 8, fala assim: fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Olha aqui, está dizendo, irmãs, que o fogo, a saraiva, a neve, o vapor e o vento é usado para executar a palavra de Deus. Então nós não precisamos temer algumas coisas, assim. Eu sei, irmãs, eu estou falando isso no lado espiritual, enchendo a gente de fé e tal, mas eu sei que tem muitas tempestades que trazem destruição horrível, mas mesmo essas, nós temos que acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Nós temos que começar a confiar mais no nosso Pai. Às vezes a gente quer ser muito justo além de Deus. Deus sabe todas as coisas. Tudo está na palma das mãos dele, o ser humano está na palma da mão do Senhor. Quem somos nós para contestar e contender com o Todo-Poderoso? Mas aqui está dizendo que fogo, saraiva, neve, vapor e vento é o que executa a palavra. Então, às vezes, o Senhor usa essas coisas aqui para executar a palavra. Vamos ler agora Salmos... Espera aí um pouquinho. Deixa eu ler. Salmo 104:4. Pouquinho aqui, irmãs, com a graça de Deus. Deus tem sido bom, tem falado conosco, tem nos dado palavras maravilhosas. 104:4. Ele faz os teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Então os anjos, eles se movem através dos ventos e os ministros do Senhor com labaredas de fogo. Então tem vários textos, não deu para deixar tudo, irmãs. Eu preciso ler agora, eu falei que ia acabar no Salmo, mas eu tenho que ler ainda Jeremias e Ezequiel. Vamos lá. Jeremias capítulo 18, no versículo 15 e 17, fala assim: contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da calamidade. Olha essa palavra, irmãs, que forte. Por isso que eu gosto dos profetas, sabe, irmãs? Eu gosto de ler os profetas porque a gente começa a ter uma realidade e enxergar as coisas como elas são. Nós, às vezes, somos muito romântica, a gente acha que está tudo bem, e as coisas não estão tudo bem, não. Deus não está se agradando das nossas obras, muitas vezes, 90% das vezes, né? Se a gente estiver andando
no fluxo do mundo, Deus não está se agradando, não. E aqui está dizendo que Deus estava entristecido com esse povo, dizendo: eles me deixaram, eles esqueceram a mim, eles queimam incenso, ou seja, eles adoram, né, ídolos que fazem tropeçar no caminho. Então, as pessoas aqui estão adorando ídolos no caminho, estão tropeçando, né? Estão saindo das veredas antigas, estão deixando veredas antigas, que é o caminho da palavra, o caminho da verdade, para andar em caminhos não aterrados, não estão andando em caminhos planos, não estão andando em caminhos mais fáceis que o Senhor queria, está andando no caminho difícil, quebrando a cara, na desobediência. E aí ele está dizendo: mas eu vou fazer soprar um vento, e eu vou espalhar diante deles os inimigos, e eu vou virar as costas e o rosto no dia da calamidade. Então, Senhor, irmãs, eu ia falar Senhor. Então, irmãs, que nós possamos estar íntimas, ser filhas íntimas e saber que se os ventos sopram, o meu Pai está no controle. Eu não sou filho de desobediência, eu não preciso temer os ventos. Os ventos podem até ruir, podem até estar avassalador, aparente, amedrontador, mas eu sei que se eu estiver em obediência, esses ventos vão soprar ao meu favor. Para terminar, eu quero ler Ezequiel 37, no capítulo 9, a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. A gente ama esse texto, a gente quer ver ossos secos se levantando, se transformando, mas o que fez os ossos secos se transformar foi os ventos. Deus diz para Ezequiel, versículo 9, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então, irmãs, o Espírito, o nosso Espírito, ele precisa conhecer. O nosso espírito humano precisa conhecer os ventos do Espírito, os ventos que traz vida. Então, essa foi a profecia que Ezequiel liberou aqui para trazer vida. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Que nós possamos receber um avivamento no nosso espírito. Que os ventos do Espírito possam soprar essa brasa que está dentro de nós, fazê-la fumegar, e fazê-la virar uma chama apaixonada pelo Senhor, uma chama que queima todos os dias pela palavra, uma chama que queima com gratidão, uma chama que queima entendendo o Senhor está no controle de todas as coisas, o que o Senhor quer me ensinar no meio dessa tempestade, o que o Senhor quer me ensinar no meio desses ventos. No caminho, irmã, nas tempestades, o que passar pelo caminho, nós temos que aprender a tirar lições. Qual é a pedra preciosa que eu vou tirar do meio dessa tempestade, né? Quando os ventos acalmarem, o que eu aprendi? Será se mostrou que a minha casa estava construída na rocha? Eu fiquei mais fortalecida depois que os ventos passaram? Ou infelizmente o vento trouxe estrago nas nossas emoções, na nossa mente, nos nossos relacionamentos? Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Escute a canção, é uma canção antiga, muito bacana, tá bom? Então vamos orar. Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, a tua palavra é maravilhosa, é poderosa. A gente vai lendo a tua palavra, Senhor, e a gente vai se enchendo de vida, de vigor, e eu amo a tua palavra, eu amo falar da tua palavra, Senhor. Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, o Senhor está fazendo uma grande obra, e eu quero, Senhor, receber tudo que o Senhor tem para nós. Cada uma dessas mulheres, Senhor, toca com vida, sopra o vento do Espírito, leve toda a cinza, toda a tristeza, todo o desânimo, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, todo o medo, todo o pavor, toda a falta de fé, que os ventos do Senhor possam soprar e colocar todas as coisas no lugar, na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, e que nós venhamos a criar raízes cada dia mais em Ti, porque só teme a tempestade quem não conhece o vento do Teu Espírito. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, irmãs.